Nesse vídeo eu irei trazer para vocês um comunicado ao mercado de Eletrobras e também comentar se a ação está barata, pensando justamente ali na entrada da privatização, um comunicado ao mercado de Vibra Energia, também comentar um pouquinho a respeito dela, trazer uma informação relacionada a Petrobras e um comunicado ao mercado de Petrobras e trazer aqui se a ação de Petrobras ainda está barata, principalmente considerando seus pares internacionais. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Eletrobras, um comunicado ao mercado em que ela informa aos acionistas e ao mercado em geral que no dia 1º de junho de 2022, a agência de classificação de risco S&P, que traz ali o risco de crédito das empresas, reafirmou ali os ratings de escala global e nacional e reduziu a avaliação do Standard Alone Credit Profile. O que é isso? Aqui é uma avaliação da confiança na empresa sem levar em consideração ali fatores externos. E por que isso aconteceu? Houve a redução ali de duplo B ou BB para BB-, principalmente em função do impacto negativo da potencial consolidação da sociedade de propósito específico Santo Antônio Energia S.A. Tem toda uma treta ali envolvendo a Saesa, posso eventualmente trazer com mais detalhes em algum outro vídeo, mas a Saesa recentemente sofreu uma condenação aí e possivelmente por conta disso que a S&P reduziu aqui essa avaliação. Só que essa avaliação não é tão importante assim, ela leva mais em conta a confiança dos investidores em relação à empresa. De qualquer forma, em escala global, o rating da Eletrobras se manteve estável, em escala nacional também. Mas comentando um pouquinho aqui sobre a Eletrobras, seu atual valuation, comparando isso aqui com outras geradoras, outras empresas que trabalham com geração de energia, ela não é lá uma grande pechincha. Tudo bem que ela negocia um PL inferior ao da Indy, ela está no PL aqui de quase 10 vezes lucro e a Indy 20 vezes lucro. Só que se você pegar aqui Copel, que também é estatal, e Cemig, elas estão muito mais baratas em relação a esse indicador. Por outro lado, a relação preço-valor patrimonial de Eletrobras continua descontada, algo que certamente não mais acontecerá quando a empresa for ali privatizada, e a Copel segue negociando a um múltiplo muito próximo disso. Por outro lado, a relação EV/EBIT da Eletrobras é superior a 7, Copel e Cemig ali na casa dos 5. O dividendo de Eletrobras hoje está bem baixo, diante ali das suas provisões enormes para futuras condenações relacionadas aos empréstimos compulsórios de energia elétrica, e é uma companhia ali que cresceu muito pouco receita nos últimos anos. E o mercado, obviamente, espera que isso seja modificado com a privatização. Apesar disso tudo, a companhia entregou uma ótima rentabilidade nos últimos 10 anos, sendo a maior rentabilidade entre essas empresas aqui. Então, historicamente, a Eletrobras entregou uma ótima rentabilidade ao acionista. Só que o ponto é, como a companhia não está ali exatamente muito barata, isso não significa que a simples privatização vai fazer com que ela exploda em cotação e te dê grandes lucros ali. Por isso, não pense que comprar as ações da Eletrobras hoje vai mudar ali a sua vida. Não vai ser uma grande tacada. Foi, por exemplo, para quem pegou a Eletrobras lá atrás, quando estava muito barata, com a mera especulação aqui de privatização, em que ela chegou a ser negociada a 24, 25 reais e hoje a 40 reais e pode subir um pouco mais por conta da privatização. Aí sim a pessoa ali está lucrando bastante. Mas hoje você que vai entrar agora, por exemplo, com os recursos do FGTS, não espere grandes valorizações. Invista então, pensando no longo prazo, em uma companhia que ainda sofrerá transformações em razão da gestão privada. Continuando aqui em relação à Vibra, um comunicado ao mercado, em que ela comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, no dia 1º de junho de 2022, recebeu uma correspondência informando fundos e veículos de investimento sob a gestão do DIC Private Limited reduziu sua participação acionária relevante para abaixo de 5%, passando a deter nesta data o equivalente a 4,99%. Reduziu muito pouquinho. Lembrando que esse mesmo fundo havia adquirido 5,01% do capital social da Vibra, então reduziu aí 0,2%. E lembrando também que esse fundo é um fundo soberano de Singapura, que encontrou valor em Vibra, sendo que os fundos soberanos nada mais são ali do que fundos constituídos e geridos pelo governo federal de um país, no caso de Singapura, não são negociados em bolsa, você não consegue comprar cotas, e eles têm alguns objetivos específicos, tais como estratégia política, reserva de economia para futuras gerações, financiamento do desenvolvimento social e econômico do país e auxiliar autoridades monetárias, por exemplo. Por isso você não precisa se desesperar, é uma pequena redução, como faz, por exemplo, a BlackRock constantemente especulando ali com ações. E você vê isso muito, por exemplo, com Cogna, ela toda hora está ali comprando e vendendo um pouquinho de Cogna, fazendo aí esse trade. E sobre Vibra, hoje, se você for olhar ali para os indicadores dela, você vai achar que ela está bem cara. Com a margem líquida que antes era de 4%, está abaixo de 2%, um PL de quase 10 vezes lucro.
esse PL ainda é abaixo da sua média histórica, há um PVP abaixo de 2, está bem abaixo da sua média histórica. Então você percebe aqui que em relação à média da companhia, ela ainda tem desconto, bem como a relação EV/EBIT. Ela reduziu dividendos, por quê? Porque a companhia está enfrentando ali um cenário que não é exclusivamente dela, decorre um cenário macroeconômico desfavorável de redução de vendas. Então ela teve significativa redução de vendas dos seus produtos, mesmo tendo crescido ali rede de postos no primeiro trimestre de 2022, de tal modo que isso impactou ali negativamente no seu lucro, e ela não pode pagar tanto dividendos assim. Mas para quem acredita no projeto de Vibra, principalmente agora com a recente aquisição da Comerc, lembrando também que a companhia é uma das grandes apostas do Barsi para esse ano e também o foi em 2021, não vai sair simplesmente zerando a posição em companhia, porque hoje ela não está ali num excelente momento, mas acontece que é setorial, a empresa é mais cíclica. Como investidor você precisa estar ciente disso ao investir em empresas cíclicas. E quando você investe em empresas cíclicas, você precisa adquirir as ações não quando elas estão em ciclo de alta, mas quando elas estão em ciclo de baixa, porque quando você acumula as ações cíclicas no ciclo de baixa, você vai aproveitar toda a alta de um ciclo de alta e poderá ali vender num pico ali total ou parcialmente suas ações e lucrar muito com isso. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, uma curiosidade é que ela gasta 1,3 milhão de reais cada vez que o governo troca o seu presidente, e esse ano foram várias vezes. Então como assim, Luan? É que toda vez que o governo troca de presidente da Petrobras, a estatal precisa desembolsar esse montante de mais de 1 milhão de reais, que é o custo que a companhia tem no porte da Petrobras, para preparar uma assembleia virtual de acionistas, que é a etapa necessária para realizar as trocas do comando. A última das assembleias foi realizada há 2 meses, e uma nova é esperada para os próximos 45 dias. Pelo estatuto da empresa, o presidente da petroleira precisa fazer parte do conselho de administração, por isso ele precisa ser eleito primeiro como conselheiro e depois presidente. Segundo advogados especializados em governança, montar uma assembleia virtual do porte da Petrobras envolve vários fatores, que além dos custos, que são elevados, demandam o envolvimento dos executivos da empresa que poderiam estar concentrados em outros projetos de interesse da companhia. Então tem toda uma logística aí também, além dos custos. Tá, Luan, e esses custos se resumem ao quê? É que para montar a assembleia, a empresa precisa contratar uma empresa para conectar os acionistas dentro e fora do país. Lembrando que a Petrobras tem muitos investidores estrangeiros. Fazer cálculos dos votos, calcular o voto múltiplo, entre outras ações ali durante a assembleia. Também é necessário contratar ali uma auditoria externa para monitorar todo o processo, para ter ali, confiabilidade, e também tem os gastos com publicações, que também não são nada baratos. Edital de convocação, as atas, contratação de advogados, mobilização de empregados, tudo isso aí gera esse custo elevadíssimo para apenas uma assembleia de mais de 1 milhão de reais. E continuando aqui sobre Petrobras, ela comunica que assinou o contrato para a compra da participação na sociedade Ibiritermo pelo preço de R$1, em cumprimento ao contrato de conversão de energia, firmado em 21 de 6 de 2002 com a Ibiritermo S.A. E aí, adicionalmente, na conclusão da transação, a Petrobras efetuará o pagamento da compensação por parte do capital social no valor de R$2,5 milhões de reais, havendo aí a transferência da usina termoelétrica Ibirité para a Petrobras, único ativo aí da Ibiritermo S.A., sendo que esse ativo já é operado pela Petrobras desde o início do contrato de compra e venda, em 2002, sendo que a Petrobras já possui participação de 50% na Ibiritermo e agora ela passou a deter 100% das ações. A conclusão dessa operação ainda está sujeita a condições precedentes, com aprovação pelo CAD, e após essa aprovação pelo CAD e demais condições, a Petrobras vai iniciar a liquidação da Ibiritermo, ou seja, a sua extinção, passando a operar a UTE Ibirité como ativo integrado ao seu portfólio de térmicas, sem uma estrutura societária associada. Então ela vai extinguir a Ibiritermo para não ter mais essa sociedade e utilizar esse ativo para compor a própria estrutura da Petrobras, sendo que essa unidade, Ibirité, tem capacidade instalada de 226 megawatts, sendo que em 2002, quando foi assinado o contrato, a Petrobras era mera arrendatária, agora ela se tornou dona de 100%. E aí uma dúvida que algumas pessoas ainda têm é se a Petrobras, após toda essa subida explosiva de mais de 60%, mais esse dividend yield elevadíssimo de 30%, ela ainda está barata. E olha, se você for olhar aqui para os indicadores preço-lucro e EV/EBIT, principalmente EV/EBIT, que retrata mais o lucro operacional da companhia e não simplesmente itens não recorrentes como venda de alguns ativos, por exemplo, você vê que o indicador ainda continua bastante descontado, bem como o PL, estão muito próximos. E a empresa está negociando exatamente no valor do seu patrimônio líquido, ou seja, o investidor ao investir em Petrobras não assume nada além do que a empresa tem de patrimônio, de tal modo que, em tese, caso a companhia vendesse todos seus ativos no preço que a companhia está hoje, ela conseguiria devolver esse valor para os acionistas. É por isso que o Barsi diz que quando uma empresa negocia abaixo do valor de patrimônio líquido, o risco é zero, porque o patrimônio está garantindo todas as ações. E aí, se você for comparar essa relação
preço-lucro com pares internacionais, outras petrolíferas, você vai verificar o seguinte. Vamos pegar aqui uma petrolífera norte-americana, a Chevron. A Chevron hoje está com uma relação preço-lucro, ou price earning em inglês, de 16 vezes. Então está bem superior à Petrobras, que está abaixo de 3. A ExxonMobil está quanto? Também quase 16, bem próximo da Chevron. E temos aqui também a Saudi Aramco, que é uma estatal e é a maior petrolífera, né, com sede na Arábia Saudita, que também é uma petrolífera estatal, assim como a Petrobras, tem sede ali na Arábia Saudita e é a maior companhia desse ramo em termos de reservas de óleo cru e de produção. É a maior do mundo. E olha só a relação price earning dela aqui, 20 vezes. Então, ao comprar Saudi Aramco, você paga 20 vezes o lucro que ela apresentou nos últimos 12 meses. Ao comprar Petrobras, você paga menos de 3 vezes o lucro que ela apresentou. Significa que se a Petrobras manter esses lucros sem nenhum aumento e também nenhuma redução, né? Hipótese que obviamente é completamente improvável, mas supondo que isso pudesse ser estável, em menos de 3 anos, o valor que você pagou para comprar Petrobras hoje, 33,32 ações ordinárias, em 3 anos você teria esse valor de volta, na forma dos lucros, né? Não na forma de dividendo, porque dividendo depende do payout, que é o percentual do lucro que vai para o acionista. De qualquer forma, esse indicador está muito descontado em relação aos pares internacionais. E por que isso acontece? Porque Petrobras tem muito rumor de interferência política. E agora também, com esse risco aí dos governadores mandarem uma proposta para tributar com força petrolíferas, prevendo um aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de 9% para 20%, essa loucura. Então tudo isso entra aqui no preço de Petrobras, que continua descontada, mesmo sendo essa máquina de pagar dividendo e, nos últimos 12 meses, de valorização. Então sim, ela está muito barata, mas ela tem esse preço porque o mercado entende que ela é muito arriscada politicamente. Mas na visão, por exemplo, do Sr. Luiz Alves, do Fundo Alaska, a Petrobras não passa de uma moleza. E hoje já estaria resolvida essa situação de interferência política, que não seria mais possível na visão dele. Eu não sei qual é a sua visão, deixa aqui nos comentários. E se você continua com Petrobras na carteira, conta aqui para mim da Mirai também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!